Vim aqui nesta madrugada ministrar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. A palavra de Deus se encontra no livro de 1 João, capítulo 18, versículo 38. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim: Disse-lhe Pilatos, que é a verdade, dizendo isto. Tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. Aleluias. A palavra de Deus nesta madrugada nos declara, aleluia, é uma pregação no livro do apóstolo João, capítulo 18, verso 38. Deve focar no questionamento de Pilatos. Jesus, o que é a verdade? E na verdade, a resposta de Jesus, que é a verdade encarnada, demonstrando que a verdade está em Cristo, é liberta das mentiras e enganos do mundo. O sermão pode abordar a hipocrisia dos religiosos da época e da necessidade de buscar a verdade em um mundo dominado pela mentira e pelo engano como após verdade. Ponto principal para a pregação. A verdade a pregação deve enfatizar que Jesus é a verdade e que ele é o caminho e a vida e a verdade. João 14:6. Libertação, a busca pela verdade em Jesus. Liberta o homem do pecado e das ilusões, preenchendo o vazio que a mentira deixa. Realidade, ilusão. Pilatos, em sua busca por verdade, questionou Jesus, mas agiu de forma contrária a ela. E a pregação pode contrastar a verdade em Jesus com a falsa verdade que o mundo oferece. O reino de Deus. O questionamento a Pilatos também pode ser ligado ao contexto do versículo 36, onde Jesus declara que o meu reino não é desde o mundo. A pregação pode explicar que o reino de Deus não é um reino político ou material, mas um reino espiritual, e que a verdade de Cristo nos liberta das trevas e nos introduz nesse reino. Hipocrisia. Um dos pontos cruciais do Evangelho de João 18 é a hipocrisia dos religiosos que se preocupavam com rituais externos, mas não com a verdade interna. É um convite e não viver uma vida importa e a ter a verdade em vosso coração. A palavra do Senhor diz que é um convite ao viver uma vida hipócrita a ter a verdade em nosso coração. E como pregar? O contexto como ponto de partida. Comece com a história de Pilatos. E Jesus, em João 18:38,
Questionamentos sobre a verdade. A pregação pode ser inspirada pelo questionamento de Pilatos sobre a verdade. A verdade de Jesus, o sermão pode explicar que a verdade não é uma coisa, mas uma pessoa em Jesus Cristo. O reino de Jesus. Conecte-se com o contexto do versículo 36. Explique o que é o reino de Jesus. É o reino espiritual que nos liberta da mentira e nos introduz a sua verdade. Aplicação prática: convide os ouvintes. Aplicação prática: convide os ouvintes a viverem a verdade em suas vidas e buscarem a verdade em Cristo e não serem hipócritas. Louvado, engrandecido seja o nome de Deus. Que Deus nos conceda uma ótima madrugada na santa paz do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus na face da terra. Amém.